Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 13, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 13, versículos 7 e 8. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 60, a 100, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, estava vindo para casa após o culto nessa manhã com a missionária Márcia. Nós estávamos conversando a respeito da palavra, e uma irmã que estava sentada na frente do ônibus, uma irmã muito querida, abençoada, falou assim: pastor, eu ouvi a sua voz, que estava conversando com a missionária Márcia, e eu passei pela catraca, porque eu pensei, e se eles falarem alguma coisa que eu não posso ouvir, então é bom que eles me vejam. Interessante isso, a sinceridade da irmã. O que ela estava dizendo sabe, nós somos observados, somos testemunhas o tempo todo. Testemunhas de tempo integral. Mesmo quando está dentro ou fora da igreja, as pessoas estão te observando. E é como se tivesse um púlpito na nossa frente, sabe? Nós somos pregadores de tempo integral, na rua, no mercado. As pessoas realmente estão nos observando. E Jesus nos ama tanto e quer fluir através da nossa vida e tocar outras vidas. O que nós vemos em tudo isso é que Deus está gerando um povo. Um povo dele, gerado pela graça do Senhor. Não um povo manipulado pelos homens, debaixo de culpa e condenação. Você viu que há 4 tipos de solos. Se você deixar 4 pessoas livres para escolherem espontaneamente servirem ao Senhor ou rejeitarem, de cada 4, 3 irão rejeitá-lo, desprezá-lo e não buscá-lo. Mas o Senhor quer este um que é espontâneo. Livre-arbítrio. O missionário Humberto Filho estava falando outro dia sobre o livre-arbítrio. Deus quer que nós vamos a Ele pela graça, espontaneamente por amor. O método coercivo, forçar as pessoas a servir a Deus, pode parecer inteligente, mas desagrada profundamente a Deus. Deus não quer que ninguém o sirva por medo ou por necessidade. Deus ama aquele que está se entregando com alegria a Deus, a palavra de Deus. Você está aqui agora, ouvindo esse áudio com amor, amém? Amados, ouça só. 4 tipos de solos e um só germinou. Se nós fizéssemos o método religioso, não teria graça. Não seria o método de Deus. Deus amava Adão e Eva, mas não os prendeu no paraíso, nem os forçou, nem os fez autômatos, mas os fez livres para escolherem amar a Deus ou rejeitar e desprezar a Deus. Veja, Ele orientou, mas não decidiu por eles. Deus não manipula, porque amor tem que ser espontâneo. Portanto, ninguém pode forçar ninguém a amar ninguém. E como Deus é amor, Ele cria o homem livre. É claro que o diabo culpa, diz, porque Deus cria o homem livre e o homem vai para o inferno. Mas se Deus criasse o homem forçado, você tem que amar o Senhor, você tem que servir o Senhor, o diabo dizia, olha aí, Deus é um tirano, não deixa ninguém escolher, não deixa ninguém ser livre. Você está vendo? Todas as maneiras. Mas Deus viu que entre fazer o homem na marra, ir para o céu na marra e fazer o homem livre, Deus viu que o melhor caminho é fazer o homem livre, porque aqueles que irão a Ele irão espontaneamente. Antes de Jesus falar com o jovem rico, Ele o amou. E aí depois Ele disse, renuncia tudo e me segue. E o jovem rico não quis, Jesus não forçou. Sabe, amados, se eu fosse um líder que força as pessoas, eu teria mais resultados, mas não frutos bons. Não por amor. Eu vejo muitas igrejas que dizem, olha, obreiro que não vier no culto de doutrina, eu tiro o microfone, porque o obreiro que... isso, sabe, irmãos, nós gerados para a graça, você vem na igreja se você quiser. Não que eu despreze você, mas eu quero que você venha com alegria, com prazer, por amor. Que seja um grande privilégio, uma grande alegria.
não uma obrigação, uma escala. Jamais. Deus não recebe isso. Isso não é culto. Não é culto racional, isso é culto religioso. Deus jamais vai se agradar de que o esposo force a esposa a ir para o culto. Não. Se ela não quer ir para o culto, ore por ela, dá bom testemunho, mostra o quanto aquele culto fez bem para você, mostre tendo paciência com ela, amor, carinho, que lá na frente ela vai se interessar de ir espontaneamente por amor. Quando eu falo espontaneamente, eu estou falando que não existe um conflito entre a carne e o espírito. A carne não quer levantar e ir para o culto, a carne não quer orar, não quer jejuar. Não estou falando de ser prazeroso a carne, estou falando no espírito. Somente a graça levanta essa questão de Romanos 6. Pecaremos então para que a graça abunde? Você está entendendo? Porque o legalismo não levanta essa liberdade. A liberdade para escolher a Deus ou o pecado. Deus diz, eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte. Deuteronômio 30, 19, 20. Escolhe tu. Sabe, para Deus é muito precioso aquele que escolhe, porque escolhe de coração. É claro que Deus se entristece com 3 solos que não dão fruto e vão para o inferno, é claro. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que as pessoas o busquem, o amem, mas Ele não vai forçar. Ele não vai manipular. E quando Deus não forçar, o que vai acontecer? A grande maioria o desprezará, o rejeitará, será morno e irá para o inferno. Mas Deus não tem uma segunda alternativa. Aí a religião vem por ferro e fogo, por força e violência? Não. Deus não vai entrar nesse sistema diabólico. Deus jamais vai forçar você. Deus jamais vai forçar a presença dele na sua vida. Ele te ajuda, se você quiser ou quiser querer. É lindo, amados. As coisas de Deus parecem tão frágeis, parecem tão demoradas, mas elas são perfeitas. Às vezes pensamos que somos mais sábios que o Senhor. Eu tenho um método para lotar a igreja, eu vou fazer isso, vou colocar uma faixa, eu vou fazer um lanche ali assim. Não, meus irmãos, não. Se a pessoa não vier espontaneamente por causa da palavra, você vai gerar o quê? Você vai gerar, com essa isca carnal, você vai gerar carnais, vai lotar a igreja de carnais. Mas se você quer gerar líderes, se você quer gerar águias, se você quer gerar pessoas cheias do Espírito Santo, você veja o modelo de Cristo, como ele fazia, como ele agia com as pessoas, nunca manipulando, forçando, enganando, mudando a mensagem. É claro que se eu mentir, eu enganar, com falsas profecias, com campanhas mirabolantes, eu loto a igreja. Vamos lotar a igreja. Mas isso não é agradável, Senhor. Porque eu estou sendo aquele que agrada as pessoas, a carne das pessoas, mas não agrada a Deus que me chamou para pregar uma mensagem genuína no Espírito. Portanto, a nossa única plateia é o Senhor. Quando Davi estava lá no campo com o Senhor, parecia um tempo desperdiçado. O mundo está se perdendo. Mas a Bíblia diz, enche-se do Espírito. E aí você sai de Jerusalém e ganha toda a Ásia Menor como Paulo. Esse tempo de preparo, ele é visto como perda. Você ficar estudando a Bíblia, orando, quando o mundo está se perdendo. Mas você não vai ganhar as pessoas na carne. Deus precisa fazer profundas obras, mudar o nosso caráter, para que o mundo seja impactado, mais do que palavras vazias humanas, sim com a unção de Deus. Com caráter transformado. Pessoas que realmente venham viver fora da igreja o que estão vivendo dentro da igreja. E gerar pessoas realmente fruto de qualidade, para aqueles que estão pensando em quantidade, parece perda ou parece fracasso. Mas sabe, Jesus com 12, ele mudou toda a Ásia Menor. Não se preocupe com a tua plateia, se você vai ter um culto cheio ou com pouca frequência, mas olhe para as cadeiras e passe para as pessoas a palavra genuína para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Porque uma delas ali, com um olhar delas, vai tocar outras vidas, onde elas forem. No trabalho, na rua, no mercado, você vai gerar águias. Águias não andam em bando. Quando uma mensagem ela é genuína, ela não é popular. Então, se você quer ganhar dinheiro e ter multidão, você vai ter que pregar uma mensagem carnal, intelectual, humana. Você tem que agradar a carne. Então, aí vai vir com essa isca um monte de gente. Mas se você quiser pregar a palavra verdadeira, genuína, as pessoas vão ouvir e, em sua maioria, vão rejeitar. Só que você não pode adulterar a mensagem para ter público ou plateia. Ou também não pode forçar as pessoas
Ah, você tem que trazer mais um no culto que vem. Não, meus irmãos, não é assim que funciona. As coisas de Deus não são com estratégias humanas, nem por força, nem por violência. Deus está conquistando pessoas com amor. Verdadeiros adoradores, seus olhos passam por toda a terra. Então, adorador gera adorador. Pessoas que amam a Deus, que estão impactadas, elas impactam sem abrir a boca, porque é unção a atmosfera. Quando o missionário Humberto Filho falou sobre o livre-arbítrio outro dia, num culto de segunda-feira, e também nós falamos com ele ontem no culto no litoral, a resposta do Humberto, uma criança, né? Um adolescente, ele falou: Deus criou o homem livre para que o diabo não tenha como acusá-lo de que está forçando as pessoas. Resposta certa. É uma criança e entende isso. E quantas pessoas que usam o método satânico são tiranos? Se você não der dinheiro, eu tiro o microfone. Se eu ver mês a mês aqui, ó, não tem o teu nome. No... A Bíblia diz que a mão direita dá, a esquerda não saiba. Como é que a igreja vai controlar a entrada de dinheiro? Como é que a igreja vai anotar o nome da pessoa se a Bíblia diz que a mão direita não saiba o que a esquerda deu ou vice-versa? Como pode? Então, a manipulação, ela coloca a pessoa num cabresto e ela parece que dá excelentes resultados. Você força as pessoas, você manda nas pessoas, você exige isso e aquilo. As pessoas ali por medo, debaixo de um cabresto, elas fazem. Mas Deus não se agrada disso. Esse tipo de fruto é podre, é humano. Agora, aquilo que é conquistado com amor, aquilo que é gerado pela graça de Deus e que é espontâneo, é só isso que Deus quer. Deus fica triste pelos 9 que se perdem. Mas há mais alegria no céu do que um que se arrepende e se converte espontaneamente por amor, do que 1000 que estão na religiosidade, servindo a Deus por interesse ou por medo. Meus queridos irmãos, não queira sucesso neste mundo, segundo o padrão do mundo, mas queira agradar a Deus. Isto é o teu sucesso. Naquele dia ele vai dizer: servo bom e fiel, entra para o reino que eu tenho preparado. Então o amor de Deus, ele é tão grande. E ele sonda, não olha o exterior, ele olha o coração. E ele quer tanto que pessoas possam estar diante dele com entendimento, culto racional e por amor. É uma alegria no céu de ver um adolescente, um jovem, estudando a Bíblia, não porque o pai disse: você vai ter que ler a Bíblia, senão você não vai no parque. Mas aquele jovenzinho está fazendo isso espontaneamente por amor. Porque ele está conhecendo a Deus. Porque Deus está conquistando ele. Porque Deus está atraindo o coração dele. Não é por força, não é por violência. Por amor. Com alegria. Sabe, isto é, se eu deixar as pessoas livres, elas vão fazer uma bagunça, uma baderna. Tem que ter rédea curta. Não. Se eu deixar elas livres, a grande maioria escolherá rejeitar o Senhor, desprezar o Senhor, virar as costas para o Senhor. Mas esse é o método de Deus. Se eu quiser gerar uma igreja local com sucesso humano, é só eu forçar os obreiros. Os obreiros que não vieram no culto de doutrina, os obreiros que não fizer isso, e começar a punir, começar a perseguir, é só fazer isso, que por necessidade ou por medo, a frequência do culto aumenta, aí eles vão começar a aparecer no culto. Mas isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí é a religião dos homens. Ir no culto por escala, por bênção, por microfone ou por causa do irmão, não. Culto deve ser um prazer, um privilégio, uma alegria. Eu vou lá porque eu estou sentindo falta de ouvir a palavra, de sentir aquela atmosfera, de orar para meu irmão e meu irmão orar por mim. Aquela coinonia, aquela comunhão me faz bem. É porque eu quero. Eu quero, não ter um revólver na minha cabeça. Você vai no culto, você vai no culto, você vai... Não tem cobrança. Não é por obrigação. O que é por obrigação não é computado. Não tem galardão. É perda. Sabe, se a pessoa vai no culto com má vontade, olhando pro relógio, ela que fica em casa. Depois, um dia, quando ela for, ela vai com vontade. Ela vai ali com sede. Porque a pior coisa, irmão, é você estar num culto desprezando o Senhor e a palavra. Pior coisa. Você ir por ir, ou ir porque os irmãos vão pensar que você é desviado, forçado. Não, meus queridos.
Na Gerados pela Graça, eu quero que as pessoas, elas digam assim, para mim é um privilégio estar aqui, é uma grande alegria. Se não, durma, fique em casa ou vá passear, vá fazer alguma coisa que você goste. Ah, pastor, mas se você deixar as pessoas livres, elas vão se afastar do Senhor. Exatamente, elas vão mesmo. De 4 solos, 3 vão se afastar do Senhor. Vão desprezar o Senhor, vão pisar no Senhor. Mas este é o modelo bíblico do Novo Testamento que Jesus mostrou. Queridos, olha só. As coisas de Deus parecem loucura. Mas sabe, elas são tão sábias. A coisa mais bonita é quando Jesus conquista uma pessoa. E essa pessoa ama Jesus, ama estar nos cultos, ama estar com os irmãos, ama exercer o seu dom. E tudo isso é algo gerado por Deus. Algo com alegria, com paz, sabe? Eu já vivi debaixo de jugo religioso e forçado a fazer coisas que eu não queria. E eu pensei, se um dia nós tivermos uma igreja, não vai ser assim. As pessoas jamais serão cobradas, a não ser que Deus me mande cobrar. A não ser que Deus me mande falar algo para este ou para aquele irmão. De um modo geral, não. De um modo geral, não tem banco, não tem disciplina, não tem cobrança nenhuma. Porque a coisa mais linda para Deus é ver as pessoas sendo terra boa por amor. Indo no culto porque ela quis ir. Porque ela sentiu falta. Porque ela gosta de estar no meio dos irmãos. Ela evangelizou porque ela sentiu compaixão daquela alma sofrendo. Não é porque ela tem que. Entende? Sabe, meus queridos e amados irmãos, você sabe, Deus sonda o teu e meu coração. Ele nos ama tanto. E a única coisa que Ele quer é este amor que Ele colocou em nós. Tudo que é com amor tem galardão. É obra de ouro, pedra preciosa. Mas tudo aquilo que é feito por fazer meia boca é obra morta, melhor não fazer. Eu penso que Deus olha para a terra e vê tanta gente desprezando Ele. Tanta gente se perdendo. E Ele ama. Ele amou aquele ladrão da cruz que estava amaldiçoando, gritando. Mas Jesus não falou nada, o coração dele estava fechado. O Senhor se calou. Deus respeita o não das pessoas. Eu não quero, Deus respeita. E Deus vai trabalhando ali para ver se a pessoa se arrepende, se converte. Mas Deus não vai forçar a sua presença, nem forçar essa pessoa a segui-lo. Não, Deus não vai fazer isso. Tudo que é forçado não presta, meus irmãos. Às vezes os pais, por boa intenção, usam o método satânico. Forçar. Não. Oriente. Ame. Eduque. Discipline. Mas não force seus filhos, porque a vida deles é deles. Você não pode viver a vida deles. Isso aí é satanismo. Isso aí é feitiçaria, bruxaria. Você forçar os seus filhos. Claro que o filho não tem entendimento, você leva ele para o culto, não tem problema. Certo? Mas vai sempre orientando ele, que é para o bem dele. Entende? E é muito importante, queridos irmãos, que você não faça o método diabólico em ação, hein? Deus deu domínio sobre tudo que se move, sobre animais, aves, mas Deus não deu o domínio do homem sobre o homem. Isso é diabólico. Às vezes eu, por boa intenção, eu pego e forço você. Exijo, cobro, porque eu quero teu bem. Esse método é diabólico. Você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Toda tentativa de trazer o céu de cima para baixo, assim, ó. Toda tentativa, assim, ó. O que traz é o inferno de baixo para cima. Porque isso faz com que as pessoas fiquem com raiva. Ou façam na marra, ou façam por obrigação, ou façam sem vontade e sem alegria. Isso, obra morta. Deus te ama tanto e me ama tanto. Quando eu abro a Bíblia, quando eu oro, quando eu me reúno com os irmãos, quando eu evangelizo, quando eu intercedo, quando eu oro nas madrugadas, não é uma obrigação. Não é uma coisa penosa, chata, monótona, enfadonha. É uma alegria, porque Deus gerou isso no meu coração. E tudo aquilo que Deus gerou em nosso coração, Ele recebe. Porque aquilo que Ele gerou entre Sara e Abraão, Ele recebeu e abençoou.
Mas aquilo que Abraão fez sem o Senhor, Deus não recebeu. É obra morta. Portanto, aquilo que nós fazemos para tentar converter pessoas, estratégias humanas, iscas humanas, eu vou lutar a igreja com o culto do sorvete, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. Irmão, isso é obra humana. Aprove o Senhor salvar pela loucura da pregação, a pregação do evangelho da renúncia, da cruz. Pastor, mas se eu pregar isso, a igreja esvazia. Aqueles que vierem pela palavra são a verdadeira igreja. Os outros que não estão vindo por causa da palavra, e não esvaziou, não. Eles simplesmente não vieram por causa daquilo. Vou dar um exemplo. Eu faço um culto com churrasco, certo? Aí vem 80 irmãos. No outro culto eu faço culto sem churrasco, amém? Vem 20 irmãos. Poxa vida, tem que fazer churrasco, porque senão os irmãos não vêm. Mas os 20 que vieram pela palavra, este realmente é a igreja. Os 60 que vieram pelo churrasco só virão enquanto tiver churrasco. Você ganha as pessoas na noite do reggae. Meu Deus, lotou de jovens. Noite do reggae. Olha lá, 140 jovens. Aí você tira o reggae e prega largar a impureza, carnalidade, viver para o Senhor em santidade. Você prega a proposta do Senhor pela graça. Aí dos 80 vem 14 jovens. Você fala, meu Deus. Tá entendendo? Mas o que é melhor? 14 pessoas ouvindo o evangelho genuíno, se convertendo e indo para o céu? Ou 80 que estão ali dançando reggae e nenhum deles está se convertendo? A quantidade de 80 que estão ali por lazer e entretenimento, ou 14 que estão ali comprometidos com a palavra, com a renúncia, com a santificação. Menos é mais. Bons frutos. Uma árvore pode dar muito fruto, mas se aquele fruto é podre, olha, deu 80 mil frutos, mas tudo podre. E a outra lá deu 50 frutos bons. Não é melhor? Gere águias, gere líderes, gere pessoas cheias do Espírito Santo, gere pessoas que amam o Senhor. Gere pessoas que vão na igreja por causa da palavra, do compromisso com o Senhor, para se entregar para o Senhor, para se arrepender dos seus pecados, para ser luz do mundo, para realmente largar a carne e o mundo do diabo. Gere pessoas para o céu. Serão menos? Serão menos. Mas serão frutos bons. Serão realmente adoradores sinceros. Pessoas que amam o Senhor. Então não adianta você se enganar. A multidão que estava correndo atrás de Jesus por pão e circo, por pão e peixe, na hora da cruz só ficou João que o amava, colocava a cabeça no seu peito. Só o adorador que ficou. Todo mundo saiu correndo. Senhor, as pessoas seguem o Senhor por interesses. Se eu colocar uma faixa assim na frente da Charados pela Graça, culto, pastor que lê a mão, pastor que adivinha o teu RG, grande campanha de prosperidade, e passa um carro de som no bairro, pastor lê a mão, pastor adivinha teu futuro, grande campanha de prosperidade, mas aparece gente apinhado lá que não cabe, que fica para fora da porta. Isso é o evangelho, irmãos? Isso é a igreja, meus irmãos? Não. Isso agrada o Senhor? Não. Jesus censurou aqueles que o seguiam só por causa do pão. Quando ele pregava compromisso com o reino, o povo, dura esse discurso, virou as costas e foi embora. Não é verdade? Mas Jesus, ele está gerando um povo. E esse povo, como Davi sozinho ali, aprendendo a lutar, a vencer. Deus está gerando um povo, irmãos. Gerando um povo como Elias, que não é comercial, que não vende a palavra como os profetas de Jezabel. Deus está gerando um povo, irmãos. Gerando um povo como Paulo, que aprendeu com o próprio Senhor Jesus, foi o terceiro céu. Deus está gerando um povo. Um povo desprezado como Davi, que era desprezado pelo pai, pelos irmãos, pela esposa, pelos vizinhos, por todo mundo. Pelo gigante. Aquilo que é de Deus é desprezado, é insignificante, é visto como nada. Aquilo que é de Deus é visto como tolice, como absurdo, como fanatismo, é pisado, é desprezado. Mas aquilo que é de Deus é de Deus. Pode não ser aos olhos dos homens, mas é de Deus. E aquilo que é de Deus só será realmente apreciado pelos sinceros, neste mundo de hipocrisia. Aquilo que é realmente de Deus será desprezado. 2 no deserto de 1 milhão de pessoas. 2. Aquilo que é realmente de Deus.
O que você tem no culto aí, pastor Carlinhos? A palavra, um chamado ao arrependimento, à santificação, ao temor do Senhor, à renúncia. Ah, não vou não. O que você tem aí, pastor X? Eu tenho aqui um duche gospel com luz, neon e com caindo folhas do céu e com um pregador que adivinha RG e dança e saracoteia. Ah, eu vou. Opa, aí gostei. Entende? Se não vem pela palavra, meus irmãos, está desviado dentro da igreja. Porque a igreja que não prega a palavra, ela está gerando mortos, é cemitério. Deus não mandou empilhar membros, Deus mandou gerar discípulos que ouvem e praticam a palavra. O que adianta você gerar um monte de carnais para urrar com você no inferno, você porque pregou errado e eles porque ficaram congregando uma igreja errada, ouvindo um falso pastor. Você vai pagar caro e eles também. Mas se você gerar pessoas salvas, Deus te dará muito bem naquele dia. Infelizmente minha bateria está acabando, não vou poder continuar, mas depois a gente continua essa live, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, a missionária Rosa que está assistindo, o Ederson Borges, a nossa querida irmã da França, Miri Schneider, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, essa mulher adoradora. Os irmãos que estão aqui, a irmã Teresa Garnica, Leonilda de Paula, nosso irmão Marco Roberto, a nossa irmã Ivana, Gilmara Gomes. Todos vocês, queridos, perdoe se eu esqueci de citar algum nome aí, tá bom? Que a paz do Senhor venha sobre a sua vida. Que a unção de Deus enche a sua vida. Seja cheio do amor pelo Senhor. Receba ânimo para buscar o Senhor. Receba a alegria do Senhor, que é a tua força. Receba uma semana profética. Receba um coração voluntário que tem prazer em estar perto do Senhor. Junto com pessoas que amam o Senhor. Junto de pessoas que se reúnem só para serem mais de Deus. Não há entretenimento, não há comércio, não há nada. Só há a palavra genuína. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, Jesus te ama, eu também. Deus te abençoe. Obrigado por estar assistindo essa live em nome de Jesus.